Oi, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E mais um dia aqui, mais uma semana abençoada no nosso Poesias do Lar, para a gente poder conversar sobre as coisas do dia a dia, fazer aquela fofoca gostosa. Vocês aí são minhas amigas que estão aqui como se você estivesse aqui na minha sala, na minha cozinha, e a gente batendo aquele papo gostoso. E a vida é isso. A vida é essa gostosura quando a gente se propõe a viver as coisas do dia a dia, que parece que são simples, mas não são. Nenhum dia é um dia comum. Nada que você faz é igual. Parece, mas não é. Então a gente precisa prestar atenção, sentir aquelas coisas que a gente está fazendo, porque tudo é grandioso, tudo é muito mágico quando você decide olhar dessa forma. Você fazendo o seu alimento, você limpando a sua casa, você se arrumando. Então, tudo isso é muito grandioso. Tá no nosso olhar de achar que todo dia é igual. Ah, hoje é segunda-feira, amanhã é terça, aí chega o final de semana, você pode até parecer que você está fazendo as mesmas coisas, mas o jeito de fazer, a forma que o dia acontece é sempre diferente. Os dias são mágicos, são encantados e a gente precisa é, se voltar para isso, começar a prestar atenção nisso. E aí cada vez a gente vai sentir mais a magia da vida. É muito gostoso quando a gente está numa viagem, quando a gente está fazendo algo assim diferente. Mas na nossa rotina a gente também sempre está fazendo algo diferente. Começa a reparar que vocês vão ver. E tudo que a gente começa a fazer no início, uma coisa, por exemplo, que você nunca fez, a gente sempre acha que é um bicho de sete cabeças, que é dificílimo, e a gente já vai fazer aquilo ali já numa briga mesmo. E assim foi nesses últimos dias comigo. Eu tô colocando, implantando a ordem, a fluidez, a simplificação na empresa, nas empresas, porque o lar é uma empresa, a empresa é uma empresa também. Então, assim, nessa administração com Deus. E eu precisei aprender a fazer planilha no Excel. E eu venho protelando há muito tempo, há anos, para ser mais exata. E chegou o momento de aprender. Então eu falei assim, ai meu Deus, e eu naquela coisa de caderninho, de anotar, é muito bom, mas sempre chega a hora da gente aperfeiçoar e a gente precisa dizer sim e deixar aquele antigo. Então, esse chamamento de fazer a planilha, de fazer uma coisa mais organizada, mais dinâmica, porque no Excel você abre a planilha assim, aí você tem várias pastinhas assim, e você pode ir criando, e aí você pode colocar gráfico, você pode colocar, tem as fórmulas que você faz, que elas já fazem aquele cálculo bacana que você sabe a entrada, a saída, então assim, é muito gostoso, organiza mesmo, facilita e fica bem assim visível, fica tudo ali na tela, não é a mesma coisa que no caderno que você põe para lá, põe para cá, não. Ali na tela fica tudo assim bem visível, então fica mais fácil para você se organizar. E como eu disse, não só a questão empresarial, mas da casa da gente também. Você enxerga aonde que está sendo colocado ali o dinheiro, aonde o que que você vem investindo. E aí fica claro, traz essa clareza ali na tela, fica melhor para você olhar assim, fica bem ali na sua frente, melhor do que ali no caderninho. E o novo me chamando e eu protelando, protelando. Gente, eu me abri e graças a Deus tive ajuda. E assim, eu me coloquei, antes de começar, eu falei assim: ai meu Deus, eu tenho esse olhar que é tão difícil, Excel, que é tão complicado, e eu venho há tantos anos protelando, mas chegou a hora, eu tô aqui, me ajuda, meu Deus. Eu não tô sozinha para aprender. E para mim era um bicho de sete cabeças, sim, eu achava. E eu fui assim, aí eu falei, então tá, meu Deus, eu tô aberta. Na hora que eu fui pesquisar no YouTube algum professor para poder ensinar a fazer,
Eu achei um cara incrível. Depois eu vou deixar o nome para vocês. Para quem tem esse interesse de aprender sobre Excel, ele é ótimo. Então ele foi fazendo passo a passo. Tem as planilhas prontas do orçamento de casa. Eu achei a planilha pronta, estou usando, amei. Mas pro trabalho, eu precisava de algo bem específico, eu precisava de algumas coisas que são voltadas para a área, no caso, que eu não encontrei pronta. Mas foi ótimo, por quê? Porque assim eu pude aprender a fazer do zero. Eu pude, é, eu pude não só preencher a planilha, eu pude criar. Então, assim, eu aprendi o passo a passo, eu aprendi um monte de coisa nova, eu pude colocar mesmo a mão na massa. Então, foi muito bom. Aí, no início, eu com medo de apertar aqui, apertar ali, eu falei, gente, é uma aventura. O novo é uma aventura. Aprender é muito gostoso. Então, eu falei assim, eu tô aberta para aprender. Eu posso errar, eu vou errar porque é uma coisa nova e tá tudo bem. Aí eu aprendi como é que faz para desfazer quando você erra. Então, assim, aí começou a ser gostoso. Eu me arrumei toda, porque naquele momento ali eu estava trabalhando na empresa. Então, tudo ali direitinho. Eu gosto de colocar anel para mexer assim. Aí fui lá. Gente, foi uma delícia aprender com esse professor. Ele é muito dinâmico, ele tem um jeito incrível. Então, quando a gente se abre para aprender, quando a gente se abre para o novo, é muito gostoso. Então, assim, nessa aventura, nessa descoberta, eu montei a planilha da empresa. Foi uma delícia. No começo, assim, eu estava assim, nessa rigidez de me abrir, sabe? Naquele olhar de que é difícil. E quando você coloca que é difícil. Mas aí o professor tão gostoso ouvir, eu fui me abrindo, como eu falei para vocês, eu chamei Deus para estar ali comigo, para me auxiliar, que eu não preciso fazer nada sozinha. Então foi ficando gostoso, eu fui envolvendo. Quando eu vi, gente, fiz várias planilhas. Eu coloquei as entradas, as saídas, manutenção, não sei o quê. Então eu fui fazendo, fazendo, fazendo. E é tão gostoso que aí você clica, abre. Aí você clica ali, abre a outra. Então fica tudo organizado, fica visível. E, isso foi a minha lição não só do final de semana, porque isso foi na semana passada, e a gente se abrir para o novo, a gente aprender, é muito gostoso aprender. A gente tem esse olhar de que aprender é difícil, mas aprender não é difícil. Aprender é simples, é fácil. No começo você não sabe. Aquilo ali é uma coisa totalmente diferente. Eu nunca tinha mexido no Excel. Claro que eu ia ter aquela dificuldade no início, surgem dúvidas, eu tive que assistir o vídeo várias vezes e voltar e fazer, refazer, mas é isso, e a vida é isso. Vem o novo, você não sabe, você não conhece, mas aí você se abre para viver aquilo ali sem reservas e vai se tornando fácil. E conforme você vai fazendo e repetindo, você vai tendo habilidade. Uma pessoa habilidosa não foi da noite para o dia, foi no dia a dia, ela colocando sempre mais, 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 mais. Então, no primeiro dia, eu tive aquela dificuldade inicial do primeiro contato com o novo. No segundo dia, eu já sabia, eu já lembrava de algumas coisas que eu tinha feito no primeiro dia. Então, eu nem precisei olhar no vídeo. Aí veio dúvida, assiste o vídeo. E assim foi. Vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais do vídeo, eu já vou fazendo ali. E o ideal foi eu começar do zero, fazer do zero, criar a minha própria planilha, fazendo passo a passo com o professor. Ele até fala no vídeo, crie do início, fazendo junto comigo para vocês poderem aprender, porque assim vão surgir as dúvidas. E aí aí é nesse momento que você, tirando a dúvida, você aprende mais. E isso é com tudo na vida. A gente não sabe tudo, e graças a Deus, mas sempre a gente tem ajuda para poder aprender. E quando a gente se abre, a gente fica nessa alegria, nessa coisa gostosa, e no início a gente vai nessa estranheza, nessa dureza, e tá tudo bem, mas aí a gente vai se entregando, a gente vai ficando molinho e vai se aventurando, assim como uma criança mesmo naquela descoberta, tudo vai ficando fácil, a gente começa a enxergar outras coisas, aparece ajuda para gente. Então a gente precisa estar aberto. Nada é difícil quanto parece no início. Quando tudo que você vai começar, no início parece aquele bichão, mas é o nosso olhar.
Começa a fazer, põe a mão na massa que você vai ver que é tão simples. E quanto mais você faz, ó, tiro de letra. Mas a gente precisa estar aberto para aprender, estar aberto para as coisas novas. O caderninho já. Tchau, caderninho. Agora eu tô no novo, eu tô no Excel. E para isso eu precisei me abrir, precisei receber meu orgulho, a minha vaidade, sabe, essa coisa de errar, de ter que aprender uma coisa nova, de receber a inflexibilidade para poder a flexibilidade aí reinar. Isso, é isso, a vida é sobre isso. Então, coisas que parecem bobas da nossa rotina nos ensinam, são professores magníficos, mas a gente precisa prestar atenção, a gente precisa estar aberto para a gente poder aprender com tudo. Tudo ensina, as pessoas ensinam, as situações, e a gente, quando a gente está nessa abertura, nessa coisa gostosa, a gente aprende. E tudo bem se você tiver, como eu estava no início, naquela dureza, naquela chatice de ai, que saco, tem que aprender, sair da minha acomodação do caderninho. E é assim, você encara, você sente e mete marcha e vamos que vamos. Sempre tem ajuda. Então, assim, nada é complicado, é o nosso olhar. Tudo é simples, tudo é fluido a partir do momento que você põe a mão na massa. Lógico, você vai ter dificuldade, você não conhece, você vai ser desafiador, mas aí você vai fazendo e tudo vai. É igual quando você dá o primeiro passo. Você dá o primeiro passo e aí você começa a enxergar mais. Igual quando eu saio para caminhar aqui, tá escuro. Então, assim, já faz tempo que eu não caminho mais porque eu mudei o horário e acabei não indo mais. Eu preciso me reorganizar para voltar a caminhar porque me faz muito bem. Então, assim, quando eu estava caminhando, tudo escuro. Mas eu dava um passo, eu enxergo. Do outro, eu enxergo mais. E assim por diante. Então, a vida é isso. A vida é esse, sabe? Você dá o primeiro passo, você dá outro passo, você enxerga uma coisa, você vai enxergando e você vai indo, você vai se desenvolvendo. A gente não precisa ter medo de errar. A gente não precisa ter medo de soltar aquilo que a gente já conhece. Eu conheci o caderninho, mas Deus estava me chamando para algo mais aprimorado, mais aperfeiçoado. E eu me abri. E eu já fiz várias planilhas. Tô colocando ali a organização, já tá tudo bonitinho. Aí eu coloquei cor, coloquei título, coloquei até umas imagens bonitinhas assim pra ficar, né, orçamento e tal coisa. Então tá bem fofinho. E eu precisei dar esse primeiro passo de dizer sim pro novo. E tô indo. E isso é com tudo. Então se abra pro novo. Não tenha medo de aprender coisas novas. O novo é seu amigo. Tem o desafio sim no início, mas abrace que a própria situação te ensina. E aí você vai se abrindo e vai aprendendo cada vez mais. E é isso, a vida é sobre isso. A vida é um constante desaprender e aprender. A gente está sempre nessa desconstrução e nessa construção que é infinita, tá bom? E é isso. E é tão gostoso, a gente se sente tão bem, tão feliz quando a gente aprende. Aí você fala, ai, que legal. Mas não é uma coisa pronta. Tem tanta coisa dentro do Excel para mim aprender ainda. Então eu sempre vou descobrir ferramentas novas, coisas novas. E é bom isso, saber que nada está pronto. Que eu sempre vou aprofundar, que eu sempre vou aprender coisas novas. E o profissional, isso não é só com a vida, na carreira profissional também. A gente nunca vai se estagnar. Sempre vão ter coisas novas para a gente aprender. A gente vai estar sempre nesse estudo, até mesmo para poder ficar legal, ficar mais dinâmico, trazer coisas novas. Então a gente tem que estar sempre nesse estudo, no autoestudo e no estudo da profissão, tudo no relacionamento. O relacionamento vai acabando. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não querem ter não querem reciclar, não querem colocar coisas novas ali, fazer coisa diferente. Aí vai morrendo. Então é com tudo, a gente precisa dessa renovação em tudo. Que o sol possa brilhar na nossa vida e o sol ele traz essa renovação, ele traz essa coisa assim
Igual quando a gente coloca o travesseiro no sol, não fica uma energia diferente? Muda, né? O sol traz essa coisa da reenergização, dessa coisa nova, assim. Me deu vontade de falar do sol. E revigora, renova. O sol tem essa coisa da renovação. Igual quando tá aquele inverno, aquele tempo chuvoso, aí depois vem aquele dia maravilhoso, aquele sol. Aí você sente aquele dia, aquela renovação. Você saiu da introspecção e você sai assim para brilhar. Eu sinto assim as coisas novas, o aprender, a novidade, sabe? É o sol brilhando e reinando. Então essa é a mensagem de hoje. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, um dia incrível, tá bom? Um beijo para vocês e até. Tchau.